Está no ar o programa Segurança do Trabalho na TV, trazendo informações e dicas sobre a prevenção dos acidentes do trabalho e do adoecimento ocupacional. Acompanhe nosso programa no canal do YouTube Segurança do Trabalho na TV. Siga nosso Instagram, @SST na TV. O nosso convidado de hoje, ele é advogado, presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais a nível nacional do Ministério do Trabalho, Astai Coutinho. Ele que está aqui representando todos os auditores fiscais do país. Seja bem-vindo ao programa, Astai Coutinho. Obrigado pela participação, pela oportunidade de que o espaço está sendo aberto. Nesse programa que já passou a ser referência da televisão pessoense, ao programa Segurança do Trabalho na TV. Quero parabenizá-lo também pelo excelente trabalho desenvolvido à frente do Sintesc, que é o Sindicato dos Técnicos de Segurança no Estado da Paraíba, que sempre é participativo, está em todos os espaços, é um sindicato realmente forte e que atua em prol da melhoria e da prevenção da segurança do trabalho na Paraíba. Ok, Astai Coutinho, este mês, então comemora-se os 88 anos do Ministério do Trabalho. Criado em 26 de novembro de 1930 pelo presidente Getúlio Vargas, o Ministério do Trabalho completará 88 anos de existência neste mês. Criado para regulamentar e fiscalizar todos os aspectos relacionados referentes à relação de trabalho no Brasil, e para falar das conquistas durante esses 88 anos, Astai, o que é que você pode falar das conquistas dos 88 anos do Ministério do Trabalho? O Ministério do Trabalho, ele desenvolveu um papel relevante, desenvolve, aliás, dentro da sociedade brasileira. É o ponto de apoio de todas as entidades sindicais, seja de patrões, seja de empregados. É no Ministério do Trabalho onde se dá as mediações coletivas, ou seja, os acordos que são celebrados quando existe qualquer tipo de divergência entre cláusulas envolvendo a parte empregatícia, ou seja, o vínculo laboral. E é lá no Ministério do Trabalho onde se tenta a primeira etapa de conciliação, onde se busca chegar ao denominador comum. Ou seja, o Ministério do Trabalho, através do setor de mediação, sempre atuou de forma veemente na melhoria das relações de trabalho existentes no Brasil. Afora esse importante aspecto de elemento aglutinador das relações de trabalho envolvendo patrões e empregados, o Ministério do Trabalho, do ponto de vista das políticas públicas, sempre desenvolveu um papel essencial no combate ao trabalho escravo, no combate ao trabalho infantil, na inserção de jovens aprendizes no mercado de trabalho, na questão relacionada à inserção de portadores de deficiência no mercado de trabalho, no combate ao assédio moral existente ainda em muitas empresas no país. Também exerce um papel importante na questão relacionada à denominada economia solidária, quando o Ministério do Trabalho participa diretamente da cadeia alimentar, da cadeia econômica, permitindo que diversas pessoas, diversas famílias de municípios e mais municípios do estado da Paraíba e do Brasil, logicamente, eles possam ter a possibilidade de inserir o seu produto no mercado de trabalho. Então, esse programa da economia solidária tem sido um dos carros-chefes de toda essa a inserção, dessa formatação de trabalho, de mecanismo da permissão do intercâmbio entre o produtor e a população consumidora. Portanto, nós temos diversas políticas importantes. O Ministério do Trabalho, como muita gente pensa, ele não é formado só de fiscalização de empresas. Aliás, essa parte hoje tem sido até uma parte menor do que já foi outrora. O Ministério do Trabalho, ele funciona até mais como um elemento de informação, ou seja, de tentativa de informação, de demonstrar elementos às empresas, como contratar, como seguir as normas trabalhistas, do que efetivamente como um agente punidor, como muita gente tenta passar a imagem para a sociedade. Então, dentro desse contexto, Nivaldo, nós precisamos entender que o trabalho escravo no Brasil é uma chaga, é um problema social muito grave, que não pode ser concebido como algo normal. Portanto, a atuação que foi realizada de 95 para cá teve uma consequência imensa do ponto de vista da economia e do conceito internacional do Brasil.
Porque é inadmissível que nós tenhamos em plena modernidade hoje, com tantos avanços da ciência, com tantos mecanismos de avanço dentro dos grandes centros, ainda encontrar trabalhador em regime de escravidão. E parece brincadeira, parece algo de menor valor, mas imagina aí uma pessoa ser encontrada numa fazenda amarrado, trabalhando com a corda, bebendo água de esgoto praticamente, né? E com alimentação de animal. Então isso é uma coisa inconcebível no momento que nós estamos vivendo. E os resgates que foram feitos ao longo desses 20 anos demonstram que o trabalho escravo é uma constante no Brasil e o Ministério do Trabalho, através da Auditoria Fiscal do Trabalho, ela foi um ponto-chave para tentar afastar esse mecanismo. E penso eu que nós estamos alcançando o êxito almejado, ou seja, a parte da informação, a parte dos mecanismos que foram colocados à disposição da Auditoria Fiscal do Trabalho ao longo desse tempo, permitiu que muitos que queriam praticar aquele tipo de mecanismo de relação de trabalho, que na verdade não é uma relação verdadeira de trabalho, fosse implementado e até continuado. Então, um trabalho preventivo só de existir aquela força-tarefa, que não era só o Ministério do Trabalho em si, mas participava o Ministério Público do Trabalho, participava a Polícia Federal, participava a Polícia Rodoviária Federal. Portanto, é uma questão de Estado, não é uma questão de um órgão público, né? Então, é uma coisa assim que a gente fica observando como pode existir movimentos no Brasil no sentido de quebrar um programa tão importante e que deixa o Brasil tão bem visto no plano internacional. Até do ponto de vista do próprio comércio exterior, porque várias empresas, vários grupos econômicos não querem comprar produto de um país que explora trabalhador, que ainda concebe a existência de um trabalho escravo. Portanto, todo esse contexto de trabalho aí foi realizado dentro dessa instituição, que, como você bem falou, é uma instituição histórica, tem 88 anos, que tem sua importância em diversos aspectos, e principalmente no aspecto de ser a porta central das relações de trabalho no Brasil. Ou seja, o Ministério do Trabalho é o elemento identificador tanto da relação por parte do empregador como por parte do empregado. Ambos já sabiam que o primeiro passo em qualquer aspecto relacionado ao trabalho seria o Ministério do Trabalho. Portanto, a sociedade brasileira ela vê a extinção do Ministério do Trabalho com tristeza. Nós, lógico, vamos encontrar pequenos grupos que estão satisfeitos, mas temos certeza absoluta que é a minoria da minoria. Falando nisso, né, sobre a extinção do Ministério do Trabalho, recentemente o presidente eleito Jair Bolsonaro falou, né, para toda a imprensa no Brasil que há uma necessidade da extinção do Ministério do Trabalho. Você, como auditor fiscal, o que é que você faz esse comentário? Porque eu acho que iremos voltar ao passado na época da escravidão? Não voltaremos à escravidão na sua essência, porque o país evoluiu em diversos setores, há um processo evolutivo até do ponto de vista educacional que não permite mais um retrocesso a esse ponto. Mas algum retrocesso é visível e ocorrerá. Nós temos uma pauta que está sendo colocada, e eu diria até que não é efetivamente pelo governo Bolsonaro, mas é uma pauta que está vindo do próprio mercado. O próprio mercado está exigindo que haja flexibilização das relações de trabalho. Não é uma pauta eminentemente interna, mas é uma pauta que já vem do aspecto internacional, que exige uma abertura maior do mercado no sentido de flexibilizar as leis trabalhistas para gerar um regime mais de competitividade e de igualdade entre países que não praticam um regime de direitos sociais tão avançado como o Brasil. Precisamos deixar claro à população que os direitos sociais foram conquistados mediante muitas décadas de concepção, né? Não foi uma coisa colocada ao léu, não foi uma coisa direcionada numa canetada. Os direitos sociais foi processo de uma construção longa, porque se você voltar no tempo, você verá que em 1930 tinha trabalhador que trabalhava 16 horas por dia. Você imagina trabalhar 16 horas e ter 8 horas para descansar, dormir, cuidar da família, ver os filhos, se alimentar, né? Então, é um regime inadmissível, né, do ponto de vista da própria saúde da pessoa humana. E basta ver quanto era a expectativa de vida naquela época e quanto é hoje. Não é só pela
pela questão de medicamento e desenvolvimento da ciência, mas é a questão da própria forma de vida, né? O modus vivendi que a pessoa tem. Portanto, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, a própria OIT, elas têm um estudo técnico que diz qual é o limite de horas diárias que um trabalhador pode ter para que ele tenha uma saúde laboral, para que ele possa ter uma qualidade de vida mínima exigida para um ser humano, né? Estamos conversando com a Astai Coutinho, ele que é auditor fiscal do trabalho aqui da Paraíba e também presidente nacional dos auditores fiscais do SINAIT Regional da Paraíba. A Astai Coutinho fala comenta sobre a extinção do Ministério do Trabalho. Parece que vai dividir em várias pastas, né? Na prática, quais as implicações estruturais na relação de emprego e empregador? As primeiras pautas que estão sendo postas, que na verdade não estão sendo debatidas com a sociedade, com os principais interessados, né, que são os trabalhadores e os próprios empregadores, né? Porque tem muito empregador que quer uma coisa realmente por cima, mas a maioria, creio eu, que quer uma coisa dirigida, porque quem pretende trabalhar de forma correta no país, ele defende que a lei seja cumprida, né? Isso é uma coisa lógica. Então, nesse contexto aí, há uma propositura inicial de que o Ministério do Trabalho seja esfacelado em 3 partes. Uma parte que o registro sindical ficaria no Ministério da Educação, a parte relacionada ao FGTS seria para o Ministério da Economia, porque existe o CODEFAT, que é o controle das contas do FGTS, do regime do FAT também, Fundo de Amparo ao Trabalhador, que o Ministério da Economia já anunciou que quer para ele. Ou seja, Paulo Guedes disse que não abre mão que o CODEFAT vá para o Ministério da Economia. E a parte da Auditoria Fiscal do Trabalho, que seria a inspeção do trabalho, ela ficaria no Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo menos foi o que se especulou aí nessas primeiras informações dadas pela imprensa, porque não houve nada de concreto por parte do novo governo ainda no que tange essa subdivisão. Então nós teríamos, de antemão, pelo menos o que não apareceu na imprensa, o setor de mediação, que estaria fora, ou seja, não aparece em lugar nenhum a continuidade do setor de mediação. Isso implica dizer que não haveria mais relacionamentos entre sindicatos, ou seja, desaparece todo o contexto de formatação de convenções coletivas, e aí vai precisar ver como é que fica isso, porque existe previsão na própria Constituição Federal, no artigo 8º, como é que vai ser delineado esse processo, mas vê-se de antemão um flagrante desidratação, né, dos sindicatos, porque vão perder muita força. Eles já perderam força pela ausência da contribuição confederativa e perderão força pela ausência até da sua própria exposição e importância, que é a formatação das chamadas convenções coletivas, né? Portanto, ataca diretamente esse plano. Nós temos ainda a ausência de alinhamento da parte das carteiras de trabalho, da parte de seguro-desemprego, ou seja, esses setores que também hoje compõem o Ministério do Trabalho, eles também passariam a desaparecer, né, nesse primeiro momento, porque não estão sendo mencionados, né? Então devem ir para os municípios, para os estados, né? A priori, essa concepção, acredito que deve ser nessa parte, até porque hoje já existem muitos convênios com as casas de cidadania do estado, com prefeituras, com o Cine, né, de entrega de carteira de trabalho. Então, na prática, não teria tanta diferença, né, assim, nessa parte aí. Mas eu vejo o núcleo central, que é a parte da mediação, e alguns setores do Ministério do Trabalho que, a priori, também eu acredito que ficam esvaziados, como o próprio setor de combate ao trabalho escravo, o setor de combate ao trabalho infantil, o setor de assédio. Esses núcleos que existem ao redor da Auditoria Fiscal do Trabalho, a priori, também não estão sendo contemplados. Então, precisa ver se o governo, quando levar a auditoria para um canto, vai levar também seus setores ou se vai a auditoria isolada, né? Essa parte ainda não foi debatido, não saiu em canto nenhum na imprensa, e também não houve diálogo entre os atores, né, do mundo do trabalho. Estamos conversando com a Astai Coutinho, presidente do SINAIT, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Regional da Paraíba. Vamos ao intervalo e voltamos já já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas.
Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Decreto legislativo. Regula matéria de competência exclusiva do Poder Legislativo, sem que haja necessidade de sanção do prefeito da capital. Estamos de volta com o programa Segurança do Trabalho na TV. E o nosso convidado de hoje é Aistai Coutinho, presidente do SINAIT, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Regional da Paraíba, falando um pouquinho da proposta do próximo governo que se inicia no dia 1º de janeiro, da extinção do Ministério do Trabalho e dividir, faturar aí para 3 pastas ou menos, né? Então vamos ver o que é que realmente vai acontecer. Aistai, com essa decisão, o senhor vê uma ameaça também para a extinção da Justiça do Trabalho? Com certeza, a Justiça do Trabalho já vem sendo bombardeada, né? Inegavelmente que a reforma trabalhista já deu uma esvaziada grande no seu contexto. Basta ver o número de ações que existiam antes da reforma trabalhista e a quantidade que existe após a reforma trabalhista, né? É preciso entender, compreender que esse processo ele começa com a extinção do Ministério do Trabalho, que é o ponto-chave em relação à defesa do trabalhador, é o ponto central, porque é o início do contexto, é onde o trabalhador vê os seus direitos, né? Onde ele se inteira do que tem direito e o que não tem direito, né? O segundo plano de apoio, na minha concepção, seria os sindicatos, e na hora que você esvazia o sindicato, você tira outro ponto de apoio dos trabalhadores, e aí entra ponto a ponto com mais outros elementos, e finaliza com a Justiça do Trabalho, que é o último desaguadouro, né? A Justiça do Trabalho é o ponto final desse caminho que o trabalhador tem hoje para percorrer, vamos dizer assim, na sua luta pela reivindicação de direitos, né? Então, a Constituição Federal traz a previsão da Justiça do Trabalho de forma expressa lá no capítulo direcionado ao Poder Judiciário, mas nada impede que hajam emendas à Constituição que façam esvaziamento de competência, que restrinja a própria autonomia financeira, e a Justiça vai perdendo sua força, às vezes não é extinta no papel, mas ela fica numa situação acanhada, onde ela perde aquele poder que tinha antes de fazer imposições, né? E é preciso a gente compreender que o cenário vem mostrando isso. Isso não está sendo uma coisa de última hora. Já existem algumas situações antecedentes, demonstrando algumas situações de investida sobre esse campo trabalhista, né, sobre o trabalhismo. Não está sendo de hoje, é preciso deixar claro isso. Rodrigo Maia, em determinado momento, falou expressamente que tinha um interesse em extinguir a Justiça do Trabalho. Ele chegou a dizer isso, né? Então não podemos dizer que estamos desavisados, né? Verdade. Na verdade, o processo ele vem afunilando e reforma trabalhista, alguns outros elementos. Houve uma portaria revogando o combate ao trabalho escravo o ano passado, no final do ano. Houve uma tentativa de alteração das regras da aprendizagem recentemente também. Então, esse contexto aí ele não está sendo de hoje. Ele já vem sendo montado há algum tempo, né? Diante dessa proposta, né, como ficam as garantias da Constituinte de 1988? Os direitos centrais do trabalhador estão previstos no artigo 7º da Constituição, né? Direito a férias, a 13º, a 1/3 de férias, a repouso semanal remunerado, a jornada de trabalho de 44 horas com direito ao repouso aos domingos, né? Então, o centro dos direitos sociais está no artigo 7º da Constituição. Esse dispositivo, ele não é cláusula pétrea. É preciso que deixe claro, porque tem alguns dizendo aí que é cláusula pétrea e tipo, se é cláusula pétrea não precisa se preocupar, não é bem dessa forma. A Constituição Federal e o próprio Supremo Tribunal Federal têm entendimentos, e a doutrina também é nessa linha, de que a cláusula pétrea é o artigo 5º, que são os direitos fundamentais. Mas o artigo 7º é direito social, e direito social não estaria abrangido por esse contexto de imutabilidade como está o artigo 7º, o artigo 5º. E nesse prisma aí, é preciso ver que o governo já anunciou a flexibilização ampla da legislação trabalhista, com a introdução da chamada carteira verde e amarela,
diz nas primeiras palavras, né, que está sendo dita pelo novo governo, principalmente o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, ele tem colocado isso na imprensa, de que pretende manter a carteira azul e a nova carteira verde e amarela. Essa carteira verde e amarela seria uma carteira onde o trabalhador vai fazer o ajuste direto entre ele e o empregador, né? Os dois vão se autorrelacionar sem precisar da presença do Estado. E alguns dizem, a gente tem visto já movimentações no sentido de que é uma forma de garantir a igualdade que existe nos Estados Unidos, por exemplo, onde o trabalhador americano ele é livre, ele pactua sua relação sem precisar do Estado botar o dedo, sem precisar de dizer o que ele tem direito e o que não tem direito. Ou seja, ele mesmo ajusta com o seu patrão. Entendi. E lá ele vai dizer quanto quer ganhar, se tem férias, se não tem férias, se quer trabalhar 6 meses, depois passar 6 em casa. Mas precisamos ver que são economias completamente distintas, formação social completamente distintas, elementos culturais completamente distintos. Nós temos uma sociedade americana onde vigora o princípio da confiança, ou seja, todos são honestos. A questão da fraude ela passa a ser uma presunção ao contrário, né? Aqui no Brasil não, é o contrário. Você tem uma relação onde se tem a presunção de fraude como primeiro elemento e se tenta derrubar isso. Já começa daí uma total desigualdade de sociedades. Precisamos também, nesse contexto, observar que na África a maioria dos países africanos adota também um livre mercado, ou seja, a flexibilização ampla das relações de trabalho. E há de se convir que nesse processo nada mudou. Ou seja, lá o trabalhador ganha pouco, o trabalhador é sufocado, o trabalhador tem uma jornada descomunal e o trabalhador tem uma expectativa de vida mínima, né, para os padrões mundiais. Então, a gente precisa entender, compreender que não é simplesmente flexibilizar aqui e se tornar Estados Unidos no dia seguinte. Precisamos, antes de pensar nisso, precisamos melhorar a nossa educação, nossa cultura, formatação de valores humanos que o Brasil ainda precisa evoluir muito. Então, são vários elementos até se pensar um dia em ter uma flexibilização ampla da jornada de trabalho, dos direitos trabalhistas, porque se nós imaginarmos que mesmo com a presença do Estado, regulando as situações, a presença de sindicatos, nós ainda encontramos trabalho escravo no Brasil, imagine se a gente tirar todas essas amarras. Sem a presença do Estado, sem a presença dos sindicatos, sem a presença de órgãos fiscalizadores, como é que vai ficar essa questão? Então, como diz o ditado popular, né, com essas propostas que o futuro governo tem, existe casca de banana aí. Com certeza, né? Então a gente sabe que essa flexibilidade com certeza vai afetar os mais humildes, os mais carentes, os trabalhadores mais humildes na questão da formação. Nós temos uma mão de obra ainda desqualificada no Brasil, nós temos um índice de desemprego alarmante para os padrões mundiais. E, portanto, se você tem trabalhador sem qualificação, se você tem mão de obra farta, qual é a consequência disso? O empregado vai ser obrigado a aceitar o que está posto sob pena de não ter emprego. Então, essa lógica que está sendo posta de que é melhor ter trabalho do que não ter direito, né? Porque o que está sendo posto é melhor você ter o trabalho, mesmo sem direito, do que você ter direito sem ter o trabalho. A gente precisa analisar isso com mais percussiência, né? Estamos conversando com Aistai Coutinho, ele que é presidente do Sindicato Nacional dos Autores Fiscais do Estado da Paraíba, regional. Siga nosso Instagram, @SST-na-TV, e também acompanhe o nosso programa através do canal do YouTube, Segurança do Trabalho na TV. Aistai, estamos quase chegando ao final do nosso programa. Quais as ações do SINAIT a nível nacional e o SINAIT-PB para essa daqui para frente? O SINAIT tem tentado mostrar à população brasileira os efeitos deletérios da extinção do Ministério do Trabalho e tem tentado mostrar que não é só em relação ao trabalhador, como alguns têm dizendo, não, em relação a empregadores também, porque o empregador que cumpre a legislação, que trabalha corretamente, ele quer que exista um órgão controlador disso aí, porque se não existir um sistema de controle sobre isso aí, passa a haver uma lei da força. Então, cada um vai fazer valer sua regra sem o governo estar lá para ter um sistema de igualdade. Então, se eu estou cumprindo o que é para ser feito, eu quero que o vizinho cumpra também. Se não existir quem faça o vizinho cumprir, eu vou ser praticamente obrigado a não cumprir também. Isso não é uma forma correta de se ter uma sociedade justa, uma sociedade isonômica, né? Que é o que se busca. Aistai, chegamos ao final do programa. Fica aí suas considerações finais e qual a mensagem que você deixa para todos os trabalhadores do Brasil. Nós, primeiramente, agradecer o espaço aí no programa Segurança do Trabalho na TV, que é um programa marcante, como eu já falei no início do contexto,
que está hoje como pioneiro a nível nacional, e isso é de relevância, de importância. A segurança no trabalho é algo relevante. Os acidentes no trabalho eles acontecem exatamente, muitas vezes, pela falta de informação. E é preciso deixar claro também que a média anual é cerca de 74 bilhões de prejuízos decorrentes de acidente de trabalho. Se o governo atual está alegando que tem um rombo na Previdência de 100 e tantos bilhões, se 74 bilhões é decorrente de acidente de trabalho, isso significa que se nós tivéssemos campanhas mais produtivas de prevenção de acidente de trabalho, se nós tivéssemos mais investimento do governo na área de prevenção de acidente de trabalho, nós teríamos uma redução drástica desse atual quadro, com economia, inclusive, para a própria Previdência, que está sendo um dos calos do governo, como o governo Temer falou tanto ao longo desses anos, exigindo aí a reforma da Previdência como elemento central. Então dá para se ver quanto é o grau de importância da prevenção do acidente. E o programa Segurança do Trabalho na TV, ele tem esse ponto principal, esse ponto relevante de dar informações ao trabalhador acerca dos seus direitos, acerca da sua necessidade de se prevenir, de tomar conhecimento das formas adequadas de trabalhar, e para muitos empregadores também, porque tem muito empregador que às vezes pratica aquele tipo de conduta por desinformação. Nós não podemos afirmar nem tratar o empregador como alguém que está praticando aquilo com dolo, com a vontade de prejudicar a vida do trabalhador, a saúde daquele trabalhador. Muitas vezes ele está praticando ali porque ele vê o dia a dia sendo praticado, porque vê o vizinho praticando e acha que é o normal. E não tem aquele grau de preocupação que deveria ter, né? Então, um programa desse porte, que nós estamos tendo a oportunidade de ter na televisão paraibana, ele dá essa perspectiva, essa oportunidade de se ter uma informação de qualidade. Ok, obrigado, Astai. Fica aí todos aí, nos acompanha através do canal do YouTube, Segurança do Trabalho na TV. Siga nosso Instagram, @SST na TV. Até o nosso próximo encontro e fiquem com Deus.